Olá, eu sou Hernandes Pereira, sou professor de Geografia, também formado em Pedagogia. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Geografia. Nesse espaço você terá a oportunidade de conhecer temas do campo da Geografia Física e Humana e seus desdobramentos na nossa vida cotidiana. Por isso, pegue o seu lápis, papel, ou seu celular, tablet ou computador e faça suas anotações. Não saia daí. Para que você possa aproveitar melhor essa videoaula, pare esse vídeo e anote as questões abaixo. Depois faça as suas anotações e formule respostas com as suas próprias palavras a partir das informações dessa aula. Bom estudo para você! Geografia agrária no mundo e no Brasil. Antes de nos aprofundarmos no tema dessa aula, conheça a obra Sapiens, uma breve história da humanidade escrita pelo historiador e filósofo da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval Harari. Assista a seguir um pequeno vídeo sobre esse livro que se tornou um best-seller internacional. Confira aí. Então vamos falar do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Harari ele é um professor de História na Universidade de Jerusalém, com formação em Oxford, e ele trabalha numa interface bastante interessante e assim até pouco explorada, que é a relação História e Biologia. Ele é um grande divulgador científico e ao mesmo tempo ele tem insights e abordagens que são originais dentro de cada área, digamos, que ele está abordando, né? Então o Sapiens é um fenômeno, né? Muitos dos espectadores já devem saber que é um fenômeno mundial, é um best-seller, né? E é impressionante ser um best-seller dado o volume de informações que o Harari mobiliza e até as informações originais, a interpretação original que ele faz da história humana. Na verdade, o Sapiens, então, é um livro que aborda praticamente 70 mil anos de história humana, trabalha um pouco antes, né, ou seja, um tempo pregresso anterior a esses 70 mil anos, recua um pouco antes, mas na verdade esse que é a grande embocadura, né, seria o painel, né. Uma questão preliminar que é interessante na obra do Harari é a maneira que ele tem de narrar essa história, porque às vezes nós temos a impressão que nós estamos vendo ou lendo uma storytelling. Então há um artifício narrativo que é bastante produtivo, eu acho que isso é um dos aspectos que concorreram e contribuíram para o sucesso do livro, né? Mas do ponto de vista científico, historiográfico, né, o que é interessante são as três abordagens, ou os três grandes cortes que o Harari propõe. Ele propõe que houve três grandes revoluções, né, que é a revolução cognitiva, que é a mudança nos padrões de processamento mental do Homo sapiens. A partir de 50 mil, mais precisamente a partir de 45 mil anos, ele sai das savanas africanas, ele abandona a determinação biológica, né, como Harari diz, e ele começa a ser um criador de ficções, e essas ficções promovem um êxodo, né? E daí uma primeira globalização, porque o Sapiens de fato vai se espalhar por diversos lugares do globo, vai chegar à Austrália, vai colonizar, digamos, uma parte da Ásia, vai subir o Estreito de Beringer e chegar até a América. O Harari ele faz muito questão de demonstrar que essa revolução cognitiva ela não pode ser reduzida a um ou outro elemento que nós estamos convencionados a atribuir essa revolução, ou seja, essa revolução ela não é só de ordem tecnológica, como os adeptos da tecnologia vão dizer, ela não é só de uma ordem cultural e ela não é apenas uma mudança no que seria uma mutação do cérebro. Então, para ele, na verdade, essa revolução ela está ligada a uma capacidade de ficcionalização. É quando o Sapiens ele consegue criar ficções cada vez mais plásticas, cada vez mais maleáveis e, portanto, a partir dessas novas formas de ficção, criar modos de cooperação flexível, que é essa expressão que ele usa, né? E ele também usa um conceito de realidades imaginadas. Então, essas realidades imaginadas, elas não têm muito a ver com o que nós modernamente chamamos de ficção, como se fosse o oposto da realidade. Na verdade, a realidade imaginária e a ficção para o Harari
é a base, é a cola mítica, como ele usa essa expressão cola mítica, que mantém os agregados humanos unidos. E essa cola mítica ela é diferente dos primatas superiores, dos chimpanzés, dos bonobos ou de outras espécies, não porque o ser humano seja essencialmente diferente das outras espécies. Como Harari faz questão de assegurar e de afirmar, nós somos absolutamente insignificantes. Mas aí houve diversos fatores que fizeram com que o Sapiens criasse e desenvolvesse essa teia ficcional. E é isso que nos deu um suplemento e que deu todo o suplemento civilizacional, criativo, de arte, das instituições jurídicas, da política, da cultura. Toda a criação humana estaria ligada a esse tecido, né, essa teia mítica, essa cola mítica que seria a ficção. Depois o segundo corte seria o corte da revolução da agricultura. E a agricultura, o paradoxo da agricultura é que nós temos sempre a impressão de que a agricultura ela foi um plus, ela foi um ganho. E o Harari, né, se apoiando em diversos autores, ele mostra uma contraface, a contrapartida da agricultura, que seria na verdade um aumento enorme de disputas por poder, militarização, o início dos estados, das fortificações das cidades, uma grande disseminação de doenças, né, com um acúmulo, digamos, de comida, né, apodrecimento de comida, e tudo aquilo que devém, que se origina da agricultura. Uma terceira revolução é a revolução científica, que ocorre no século XVIII. Quanto mais nós conhecemos, mais nós percebemos que nós somos insignificantes. Então a revolução científica, ela descortina bilhões de galáxias, trilhões de planetas, um universo virtualmente infinito. Nós conseguimos determinar e vasculhar e mapear campos dos micro-organismos, das células, das bactérias, as regiões abissais do mar, e isso, ao invés de agregar ainda mais o nosso conhecimento, também nos coloca numa situação de absoluta insignificância, de uma situação de vulnerabilidade ainda cada vez maior diante do universo. Agora que você conhece um pouco melhor essa obra, vou apresentar um trecho desse livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade de Harari. Durante 2,5 milhões de anos, os humanos se alimentaram coletando plantas e caçando animais que viviam e procriavam sem sua intervenção. O Homo erectus, o Homo ergaster e os neandertais colhiam figos silvestres e caçavam ovelhas selvagens sem decidir onde as figueiras criariam raízes, em que campina um rebanho de ovelhas deveria pastar ou que bode inseminaria que cabra. Essa figura que você está observando foi retirada do mesmo livro de Harari, só que em versão em quadrinhos. Nela podemos ver representações artísticas dos hominídeos que possivelmente conviveram com o Homo sapiens. Essa disposição é muito famosa e aparece com muita frequência em livros didáticos e nos dá a impressão que cada espécie teve sua época e desapareceu para dar lugar a outra. Uma concepção equivocada, já que, de acordo com Harari, o Homo sapiens viveu com outras espécies como o Homo erectus, o Homo ergaster e os neandertais. O Homo sapiens se espalhou do leste da África para o Oriente Médio, para a Europa e também para a Ásia e, finalmente, é claro, para a Austrália e também a América. Mas a todo lugar que ia, também continuava a viver coletando plantas silvestres e caçando animais selvagens. Então, por que fazer outra coisa se seu estilo de vida fornece alimento abundante e sustenta um mundo repleto de estruturas sociais, crenças religiosas e dinâmica política? Tudo isso mudou há cerca de 10 mil anos atrás, quando os sapiens começaram a dedicar quase todo o seu tempo e esforço a manipular a vida de algumas espécies de plantas e de animais. Do amanhecer ao entardecer, os humanos espalhavam sementes, aguavam plantas, arrancavam ervas daninhas do solo e conduziam ovelhas a pastos recolhidos. Esse trabalho, pensavam,
forneceria mais frutas, grãos e carne. Foi uma revolução na maneira como os humanos viviam, a revolução agrícola. Aqui podemos observar que as cores em cinza claro mostram áreas em que aconteceram revoluções agrícolas independentes, ou seja, podemos afirmar que nestas áreas que vocês estão observando são áreas em que possivelmente os habitantes locais, de forma independente, desenvolveram a prática de domesticação de plantas e de animais. A transição para a agricultura começou por volta de 9.500 a 3.500 anos antes de Cristo, no interior montanhoso do sudeste da Turquia, no oeste do Irã. Começou devagar, em uma área geográfica muito restrita. Trigo e bodes foram domesticados por volta de 9.000 anos antes de Cristo, ervilhas, oliveiras, cavalos, videiras. Alguns animais e sementes, como camelos e castanhas de caju, foram domesticados ainda mais tarde, mas em 3.500 anos antes de Cristo. A principal onda de domesticação havia chegado ao fim. Mesmo hoje, com toda essa tecnologia avançada, mais de 90% das calorias que alimentam a humanidade vem do punhado de plantas que nossos ancestrais domesticaram entre 9.500 e 3.500 anos antes de Cristo. Trigo, arroz, milho, batata, cevada, nenhuma planta ou animal importante foi domesticado nos últimos 2.000 anos. Se nossa mente é a dos caçadores-coletores, a nossa culinária é a dos antigos agricultores. A evolução da atividade agropastoril contribuiu muito para modelar a paisagem econômica imprescindível para produzir alimentos com vistas a abastecer a crescente população e, mais tarde, produzir insumos industriais. Quando usamos a expressão agropastoril, estamos nos referindo a qualquer atividade rural ligada à agricultura e à pecuária. Nesse trecho, Harari reforça a potência transformadora dessas ações sobre o espaço e sobre a vida das pessoas. Além disso, se abrirmos nossa geladeira, vamos nos deparar com vários alimentos que vieram tanto do campo quanto das indústrias. Será que podemos imaginar como seria a nossa vida se ainda fôssemos caçadores, pescadores e coletores? Graças à domesticação de plantas e animais, no período neolítico, aproximadamente 12.000 anos atrás, surgiram as primeiras vilas e, em seguida, as cidades, às margens dos rios, como o Rio Nilo, onde se desenvolveu a civilização do Egito, Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque, rios Amarelo e Azul, onde encontramos aqui as planícies da China, por exemplo. A partir do domínio da agricultura e pecuária, surgiram as primeiras cidades às margens desses rios. Estes rios tinham um período de cheias e depositavam nas terras de suas planícies muito material orgânico que se tornava um excelente adubo natural, propiciando o plantio. Nesse período, a relação dos seres humanos com a natureza era muito intensa, e compreendê-la e respeitá-la era simplesmente sinônimo de sobrevivência de um povo. O surgimento das indústrias a partir do século XVIII gerou grandes transformações no espaço, no modo de vida das pessoas e, é claro, nas atividades agrícolas. Esse processo de industrialização promoveu um profundo impacto sobre a agricultura, somente nas regiões mais ricas do globo terrestre, como a Europa e, por exemplo, a América do Norte. Aos poucos, a agricultura e pecuária deixou de produzir alimentos in natura, que chegava diretamente ao consumo humano, e passaram a produzir matéria-prima para as indústrias da época. Como, por exemplo, o campo produziu algodão como matéria-prima para as fábricas de tecidos da Europa. Isso provocou uma relação de interdependência muito forte entre o campo e a cidade, onde ficavam as fábricas. Essa interdependência não se resume apenas aos aspectos econômicos. Os modos de vida das pessoas também se alteraram bastante. E a tendência
é que o jeito urbano de viver alcance também as áreas rurais. É esse contexto que mantém até hoje os fluxos diários de pessoas, mercadorias e capitais entre campo e cidade. Após os processos de independência dos países africanos e asiáticos depois da Segunda Guerra Mundial, novas realidades surgiram. Países com elevadas taxas de crescimento vegetativo e resultando em grandes explosões demográficas, mortalidade infantil, pobreza, fome e conflitos internos. Muitos conflitos que resultaram em guerras civis e ditaduras. Nesse contexto, os países desenvolvidos, com o intuito de melhorar essa situação, mas, sobretudo, obter mais fontes de matéria-prima para suas indústrias, financiaram a Revolução Verde. Foi a partir daí que começou o uso em massa de pesticidas, adubos químicos, fertilizantes, máquinas e todo tipo de insumos produzidos pelas indústrias para aumentar a produção de alimentos no mundo. O ponto de partida foi o México e depois expandiu-se para outras regiões do globo. Entre 1950 e 1990, a produção do trigo, por exemplo, aumentou de 0,6 para 4,5 toneladas por hectare no mundo. Assim, outros países como Índia e Indonésia também adotaram tecnologias no campo. É claro que essa estratégia não resolveu o problema da pobreza e da fome do mundo. A maior parte desses recursos foram gerenciados por grandes bancos que emprestavam apenas para grandes proprietários de terra, em detrimento dos pequenos e médios produtores. Houve então uma ruptura dos padrões alimentares de muitas comunidades. A sua alimentação tradicional, aos poucos, foi sendo substituída por novas espécies com características nutricionais diferentes e até muitas vezes inferiores. Além disso, os países pobres que não produziam tecnologia ficaram totalmente dependentes dos países ricos, que produziam e vendiam todos os avanços tecnológicos que eram utilizados no campo. Houve então, a partir daí, um grande aprofundamento dos contrastes sociais desses países ao longo de décadas. Nas regiões em que predominava a exportação de produtos, havia muita gente passando fome. No fim das contas, o uso de sementes transgênicas, de herbicidas de última geração, foi responsável por multiplicar em até 4 vezes a produção, enquanto que a área plantada ampliou-se em cerca de 30%. E ainda, na maioria dos países pobres, os sistemas agrícolas predominantes continuavam sendo as plantations e a agricultura de subsistência. Hoje, nós podemos classificar as grandes diversidades de práticas agropecuárias em sistemas. De um modo geral, podemos reunir todas elas em 2 grandes grupos. A da agropecuária extensiva, que é praticada em grandes ou pequenas extensões de terras, com baixos investimentos, com muita utilização de mão de obra, nenhuma especialização e pequena produtividade. Em geral, a agropecuária extensiva vincula-se a grandes latifúndios ou a pequenas propriedades familiares de subsistência. A da agropecuária intensiva, que pode ser praticada em grandes e pequenas propriedades, possui baixa utilização de mão de obra e fortes investimentos em mecanização e tecnologias. Apresenta elevado grau de produtividade e muitas vezes destina-se à exportação. Ainda podemos classificar as práticas agrícolas e pecuárias a partir dos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá e a região, a União Europeia, e a partir dos países que estão em desenvolvimento, incluindo também os mais pobres. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, no século XIX houve uma construção de ferrovias transcontinentais e a melhoria do transporte fluvial permitiram o acesso dos agricultores às cidades do leste dos Estados Unidos e, é claro, ao mercado europeu. A agricultura tornou-se um grande mercado consumidor para as indústrias de máquinas e também de equipamentos.
A maior parte da produção agropecuária vem de propriedades altamente capitalizadas, muitas se especializam e formam grandes centurões agrícolas, conhecidos como belts, em função do tipo do clima, do solo e, é claro, do relevo. Por exemplo, o cinturão do trigo, como a gente pode observar aqui, o cinturão do milho, né, o cinturão do algodão, o cinturão dos laticínios, né? Então tudo isso se torna exemplo dessa forma de organização da geografia agrária dos Estados Unidos. Na porção nordeste, né, do país, mais ou menos nessa região aqui, próximo aos grandes centros urbanos, a região dos lagos, há atividades agrícolas como pecuária extensiva e hortifruticultura em terrenos menores. O país ele é considerado o maior produtor e exportador de milho como matéria-prima para a ração animal e de óleos vegetais. Ocupa regiões do alto e médio curso do rio Mississippi e esse trigo é produzido principalmente para o mercado externo e é cultivado nas regiões da fronteira com o Canadá e também o meio-oeste. Já o algodão predomina nas áreas em torno do rio Mississippi. Para financiar os custos de produção nesses países da União Europeia, os mandatários usam metade do orçamento da União Europeia na Política Agrícola Comum, PAC. O tamanho dos terrenos é menor e tem caracteres familiares e são os principais empregadores das áreas rurais. Quais seriam então os princípios desse PAC, dessa política agrícola comum que existe desde 1962 e hoje ainda continua intensificando essa rede de proteção aos proprietários? Primeiro, a unificação do mercado agrícola dos países do bloco, o preço único para cada tipo de produto, como se fosse uma tabela, compra preferencial de produtos dos países do bloco por eles próprios, taxas comuns para importações extracomunitárias, auxílio direto aos produtores por meio de uma política ampla de concessão de subsídios agrícolas, aplicar mais recursos em ações de desenvolvimento rural, novas técnicas de produção ambientalmente responsáveis, modernização de máquinas e equipamentos agrícolas, incentivo à criação de instalações de processamento de gêneros alimentares para agregar valor à produção. Apoiar também os agricultores em regiões menos favorecidas em relação ao conjunto dos seus membros. Como consequências positivas dessa política comum em relação aos produtores da União Europeia, temos aí a proteção aos agricultores, principalmente diante das flutuações do mercado mundial e da concorrência dos tradicionais exportadores de alimentos, como é o caso do Brasil. Países membros se tornaram exportadores agropecuários. Pequenas propriedades rurais sobreviveram e se desenvolveram preservando a vida social e a cultura das zonas rurais. Produzir alimentos para o consumo familiar dos agricultores, permitindo inclusive vender apenas os excedentes, faz parte do sistema agrícola de subsistência. É muito comum em propriedades rurais de países pobres da África, da América Latina e também da Ásia. Usam técnicas próprias de cultivo. Por exemplo, no oeste da América Latina, na Cordilheira dos Andes, os plantios são realizados em terraços. Pequenas propriedades agrícolas da África e parte da América Latina ainda utilizam como sistema de subsistência a roça ou o itinerante, onde ocorre o desmate de uma pequena área, uma queimada controlada é realizada, ocorre o plantio e depois a colheita. Em seguida, o agricultor abandona essa terra, deixa a terra descansar por 2 anos para se recuperar. Em todos os casos, é muito importante frisar que o sistema agrícola de subsistência possui produtividade baixa ou nenhuma mecanização,
baixo ou nenhum uso de adubos químicos, corretores de solos químicos, mas, apesar desse sistema ser voltado para a subsistência e não ser tão apoiado assim pelos governos, o índice de subnutrição é relativamente baixo do que em regiões de grandes propriedades rurais. Na Amazônia brasileira, por exemplo, existem políticas de apoio técnico aos agricultores tradicionais para baixo impacto ambiental, como, por exemplo, a queimada, que é desestimulada, ou se ela ocorrer, que ela seja feita de forma bem controlada, a aprender a observar a direção dos ventos, os períodos mais chuvosos, propícios para o plantio, o uso de sobras da produção agrícola também para servir como adubo natural. Outro sistema é de agricultura de jardinagem. É um sistema característico lá do Sudeste Asiático e adota técnicas de irrigação, adubação orgânica, terraceamento, grande uso de mão de obra em terrenos menores e pratica-se também a técnica de rotação de culturas. Exemplo, cultivo de arroz nas planícies aluvionais e nos vales fluviais das regiões monsônicas da Ásia. É muito comum ocorrer esse tipo de agricultura chamada de jardinagem. O outro sistema é o plantation. O modelo agrícola foi criado pelos portugueses lá no período colonial do século XIV. Foi adotado e reproduzido em várias colônias de outros países e ainda é usado até hoje em regiões mais pobres do planeta. Hoje, as maiores áreas de plantation do planeta ficam no Golfo da Guiné. Produção de cacau, café, banana e amendoim. Todas voltadas para abastecer o mercado externo. Geralmente, essas regiões apresentam escassez de alimentos para suas próprias populações. As áreas destinadas à agricultura de subsistência são substituídas pelo sistema plantation em grandes extensões de terras. Para sobreviverem, os camponeses muitas vezes trabalham nas grandes fazendas no período de colheita. Dica de leitura: conheça a obra Torto Arado, do escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior. Ele é um geógrafo, atualmente trabalha no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Seu livro ganhou vários prêmios e foi traduzido para muitos países. Assista o vídeo a seguir. Eu sou Itamar Vieira Júnior, sou autor de Torto Arado, romance que está sendo lançado pela Todavia no mês de agosto. A história gira em torno dessas duas irmãs que são descendentes de escravizados. É a história de uma família. Existe o pai, que é um curador de jaré. O jaré é uma crença que existe no interior do Brasil, né? Uma das muitas crenças do nosso país. É uma crença que existe no interior da Bahia, nessa região específica onde se passa o romance, na Chapada Diamantina. E eles são descendentes de escravizados. Naquela fazenda existem diversas famílias que migraram por não ter terra e se encontraram na Fazenda Água Negra. Conta a história de agricultores, né, que vivem numa fazenda em regime de servidão e do que eles pretendem, do que eles sonham em fazer para mudar sua realidade e conseguir se emancipar, né, dessa relação de exploração por qual eles passam. É uma realidade que muitas vezes eu gostaria de dizer que está na história, no passado, e não está. É um Brasil que ainda existe hoje, né? Então tem uma relação muito forte com o país. O Brasil é um dos países onde existe maior violência contra os camponeses, né? A gente tem notícias de mortes no campo, de conflitos no campo, quase todos os dias. E Torto Arado conta um pouco da história, da nossa história depois da abolição da escravatura e o que é que segue no Brasil até hoje, os dias de hoje. Essa é a minha dica de leitura. E assim você poderá conhecer um pouco como os contrastes do campo são construídos ao longo de gerações, perpetuando a pobreza.
Na atualidade, em países menos desenvolvidos, o contraste entre o modelo produtivo tipo industrial de algumas grandes propriedades e as formas tradicionais de produção é muito evidente. No caso da produção tradicional nessas áreas, ocorre pouco investimento de capital, há uma forte ligação com a cultura local, pouca mobilidade social, baixa produtividade, atendem muito ao mercado interno e muitas vezes são gerenciados por pequenos e médios produtores rurais e familiares. Já na produção agrícola moderna, do estilo industrial, tem muito investimento de capital, uso maciço de tecnologias avançadas, produção em grande escala, liga as redes geográficas, totalmente conectado com o mercado mundial. As pessoas que trabalham nessas propriedades moram na cidade. A mão de obra é altamente qualificada. Essas propriedades são gerenciadas por bancos e empresas, e isso está cada vez mais afastado da natureza, porque muitas dessas empresas agrícolas adotam sementes que foram desenvolvidas em laboratórios e foram devidamente selecionadas. A reprodução dos animais é controlada artificialmente. A produção e a comercialização dos produtos resultantes resultam da engenharia genética. E, é claro, atendem à demanda do mercado mundial. Como consequência desses contrastes, podemos ter, por exemplo, a diminuição da atuação do pequeno produtor e dos empreendimentos familiares no campo voltados para a produção de alimentos para o mercado interno. Além disso, a dinâmica agropecuária vai se voltando cada vez mais e quase que exclusivamente para a exportação e é muitas vezes gerenciadas por grandes empresas e grandes bancos. O agronegócio, ou agrobusiness, é formado por um grande complexo de atividades econômicas, indústrias, serviços, desenvolvidos a partir da produção do campo. Utilizam aí matéria-prima animal ou vegetal e as transformam em produtos de alto valor agregado. Esse setor gerencia as seguintes produções e distribuições: suco de laranja, óleo de soja, açúcar, álcool, café solúvel, carnes em conserva e também agregam trabalho e tecnologia. Como consequência dessa versatilidade, beneficia setores de máquinas e equipamentos, adubos defensivos agrícolas e também os bancos e as empresas de investimento. Os produtos agrícolas contribuem pouco para a riqueza do Brasil e do mundo. Afinal, seus produtos têm baixo valor agregado no mercado mundial, mas causam conflitos políticos no comércio internacional, principalmente entre Estados Unidos e União Europeia. Estes são altamente competitivos tecnologicamente e ainda oferecem grandes subsídios para os seus produtores. Nesse conflito, os países mais pobres ficam cada vez mais prejudicados, porque sua competitividade é muito baixa diante dos Estados Unidos e União Europeia. Assim, o mercado mundial se tornou um grande mercado de oligopólios. Vimos como o Homo sapiens saiu da condição de caçadores, pescadores e coletores para agricultores e criadores, a partir da domesticação de plantas e animais ainda na pré-história. Além disso, constatamos como que a indústria promoveu grandes influências sobre o campo, alterando alimentos e modos de vida da população, aumentando consideravelmente a interdependência dessas duas áreas. Revisitamos também os principais sistemas agropecuários adotados pelo mundo, considerando as diferenças entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. A partir desse contexto, é fato que os processos de produção agropecuária estão em permanente mudança e tudo depende do grau de investimento de capitais e das tecnologias disponíveis em cada época. Mas uma coisa também é certa:
Apesar dos países atingirem recordes de produção de alimentos, ainda tem muitas pessoas passando fome. E atualmente já atingimos 8 bilhões de habitantes no planeta. Portanto, alguma coisa está errada e algo precisa ser feito imediatamente se quisermos que a espécie Homo sapiens sobreviva por muito mais tempo.